não crentes, né? E eles ficaram assim maravilhados, irmãos. Teve um casal, chegou perto de mim, casal não crente, pastor, olha, estou encantado, estou feliz e pode ter certeza que no ano que vem estou dentro. Quero participar de novo, me fez muito bem. Eu quero aproveitar e agradecer toda a equipe do Ministério de Casais. Não vou citar nome aqui não, todos trabalharam bastante. Os irmãos sabem que isso dá muito trabalho, são muitos detalhes, não é? A gente está planejando isso já há bastante tempo. Enfim, Deus há de recompensar o trabalho de vocês, não é? Eu sei que vocês fazem isso para o Senhor. E só faz sentido se for para o Senhor. Não é? Nós estamos aqui servindo a ninguém a não ser o Senhor. E quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. O Senhor está muito contente com a dedicação de vocês, com as horas que vocês passaram aqui, preparando com muito carinho e amor cada detalhe. E Deus gosta que as coisas sejam feitas com excelência. E vocês fizeram com excelência. Com excelência. Por isso que as pessoas ficaram impactadas. Não é? E graças a Deus, né, Kátia? Quase que nós cobrimos todas as despesas. Sem a gente mexer com o caixa da igreja. Louvado seja Deus. Os irmãos realmente são uma bênção. Pastora Feliz, Deus abençoe. Vamos orar aqui? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua serva que deslocou-se da sua cidade, deixou a sua igreja para estar com a gente aqui neste final de semana. Muito obrigado por sua vida, pelos dons, talentos e habilidades que o Senhor tem dado a ela, a toda a sua família. Muito obrigado, Senhor. E os nossos corações estão abertos nesse momento, porque nós queremos ser alimentados pelo pão da vida, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Super prazer estar aqui, né? A gente se sente tão em casa, com essa família maravilhosa, né? Esse é a graça que nós temos de ser do povo de Deus. Onde a gente entra na casa de Deus, a gente sente entre irmãos. Então, eu louvo a Deus, agradeço a oportunidade da gente de estar aqui. Só vou deixar aqui para vocês, olha, a gente trouxe 2 livros, né? Deus me abençoou nessa pandemia. E eu frutifiquei mais, depois de 3 filhos, são 2 livros. E a renda dos livros é toda para o ministério e para missões. Tem chegado a vários países do mundo a renda. Então, se você quiser adquirir os livros, tem um livro de devocional diários e um livro com uma fábula, que é ótimo instrumento de evangelização. Ali, à saída da igreja, a gente vai estar com os livros ali. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Ezequiel 47. Eu queria ler. Talvez a sua versão não seja igual à minha, mas eu vou ler e você vai acompanhar a leitura. Isaías 47, o texto, vou ler um pouquinho longo, mas na verdade é a palavra que é viva e eficaz, então nós já vamos receber essa palavra, né? Já lendo a palavra de Deus é que Deus vai falar conosco. Ezequiel 47. Eu queria que você agora fizesse uma oração com Deus, você e Deus agora. Pede ao Senhor para abrir os seus ouvidos, porque Deus quer falar na sua vida. Você está aqui nessa manhã e Deus quer falar algo especial na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, a sua vida familiar, mas eu sei que Deus tem algo para você a mais. Ele quer sanar aquilo que está trazendo talvez uma angústia, uma aflição, uma dúvida, um medo. E hoje, pede a Deus agora assim, faz uma oração simples: Senhor, abre meus ouvidos espirituais, para que o Espírito Santo possa falar e tocar no meu coração, amém? Vamos ler a palavra. Ezequiel 47, o título diz assim, na minha versão, que é NVI, as águas que saíam do templo.
O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, media 500 metros. Levou-me pela água, que batia no... Como é que está a sua versão? No tornozelo. A água batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava agora ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água, que batia agora na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Repete comigo: onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Enguenglen. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Que Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Ontem eu estava fazendo o meu devocional, meu momento com Deus. Eu acordei, estava lá em Teresópolis ainda, né? Minha filha estuda lá. E aí a gente passou por lá, dormiu lá. E eu estava lá quietinha. E aí eu terminei de fazer meu momento com Deus. Estava num momento tão gostoso com Deus. E eu abri a nossa igreja está fazendo um programa de leitura anual da Bíblia. Muito legal. A igreja inteira está lendo a Bíblia junto. E aí eu tenho que republicar o texto. E aí eu abri o Instagram para republicar o texto ali, que era o texto da leitura daquele dia. Nós estamos em Salmos. E quando eu abri o Instagram, eu vi um story do meu filho mais velho. E ele estava ele está na Inglaterra. Esse meu filho mais velho, ele é missionário. E ele escreveu alguma coisa ali, assim, e estava mais ou menos escrito assim. Ele estava em Manchester, na frente do estádio de Manchester. Os homens aí vão entender melhor o que significa isso. Ele falou assim: em 2008, ele escreveu no story assim: em 2008, eu estava no videogame, no PlayStation lá, jogando, né? Aí Ramon já entendeu a mensagem. Estava lá no videogame, jogando lá pelo Manchester, né? Sei lá, o time Manchester, é isso mesmo, né? E aí eu sonhei um dia conhecer esse estádio. E hoje eu estou aqui. Ele tirou a foto na frente do estádio. 2008. Talvez você não diga assim: que sonho. Eu comecei a chorar copiosamente, porque eu sei a história do meu filho. Meu filho, em 2008, era um adolescente, jogava videogame, ia na igreja, crente, batizado, ia à igreja, comungava conosco, fazia nossos cultos domésticos. Isso. Hoje, meu filho, há uma semana atrás, saiu da Ucrânia. No meio da guerra, ele estava lá dentro da Ucrânia como missionário. Interessante que eu fiquei chorando, porque eu
senti a presença de Deus e senti verdadeiramente, parece que Deus me lembrou ali quem é o Deus que eu sirvo. E eu fiquei imaginando a emoção do meu filho lá, e agora ele está tirando esses diazinhos de férias, depois de mais de 2 anos direto. Ele primeiro foi servir a Deus como missionário na África do Sul. Da África do Sul ele foi para a Alemanha, trabalhar com refugiados já da Ucrânia. Lá na Alemanha, numa casa de refugiados da Jocum, ele auxiliando, servindo lá, foi chamado para levar carros blindados para a Ucrânia, e ele foi para dentro da Ucrânia, e da janela ele via o estouro da guerra ali. E você pode me perguntar, você não dormia à noite? Dormi como um bebê, ele lá dentro da Ucrânia, porque eu sabia que ele estava completamente dentro do propósito de Deus. E quando eu orava por ele, lógico, orando por ele naquelas madrugadas que ele estava indo para a Ucrânia, ele passou alguns dias na Ucrânia, passou depois algum tempo na fronteira, eu sentia a todo momento a paz que invade o nosso ser, que excede todo o entendimento, porque eu sabia que ele estava dentro do propósito de Deus. E quando a gente está mergulhado no rio do propósito, no rio do Espírito Santo de Deus, nada acontece que não seja da vontade de Deus. E quando eu leio esse texto, e eu vejo, e ontem eu já tinha, Deus já tinha colocado no meu coração esse texto, essa palavra para hoje, mas ontem eu vi assim esse texto para mim na vida do meu filho. E eu queria tirar algumas situações, Então, meu filho hoje, essa semana, está tirando umas fériasinhas de uma semana na Inglaterra, presente de Deus ali, e viveu um sonho que ele sonhou há muitos anos atrás, 2008, 2018, há mais de 10 anos atrás. Naquele tempo, em 2008, o sonho dele era ver um estádio de futebol. Mas aquele sonho passou, porque ele começou a sonhar os sonhos de Deus. E ele sonhando os sonhos de Deus, ele viveu algo muito maior. Porque lá na Ucrânia ele falava para mim, mãe, eu não sei nem como é que eu vou voltar para a igreja do Brasil. Porque quando você está lidando com pessoas no meio da guerra, quando você está lidando com uma igreja na guerra, com pessoas que precisam ser salvas porque vão morrer, ele conta que um grupo deles ali foi visitar um centro onde estavam os soldados, e ali eles pregavam o evangelho para 400 soldados, quase 200 soldados aceitaram a Jesus, e aquele grupo saiu dali 2 semanas depois. Aquele lugar foi bombardeado e os 400 soldados morreram, mas 200 foram salvos. E quando você vive esse propósito de Deus, aí Deus olha e fala assim, e aí eu vejo Deus olhando para o meu filho e falando, agora eu vou te levar lá no estádio, para você se divertir um pouquinho. E ele está lá, se divertindo um pouquinho, porque ele primeiro sonhou os sonhos de Deus. Ele deixou o sonho dele, eu acho que ele nem lembrava mais desse sonho, nem videogame ele tem mais, porque ele vendeu o videogame quando ele foi para o campo missionário, para juntar dinheiro para ir, porque ele é voluntário, e ele juntou para ir ao campo missionário. E uma coisa que ele fez foi vender o videogame. Então não mais importava ir para o estádio, eu queria que você entendesse isso. E o que esse texto diz para nós de uma maneira muito clara? É que existe um rio, existe um lugar aonde flui a presença de Deus, aonde os nossos sonhos não são mais os nossos sonhos, mas muitas vezes nós temos vivido experiências nas nossas vidas diárias, no trabalho, em casa, na família, na vizinhança, problemas, situações, angústias, medos. E a gente fala, poxa, mas eu vou à igreja todo domingo. Poxa, eu entrego meu dízimo, minha oferta. Poxa vida, eu até ajudo lá. Mas eu quero te perguntar hoje, aonde você está dentro do rio do Espírito Santo de Deus? Será que a água está no seu tornozelo? Será que está no joelho? Será que a água que está fluindo, que tem em abundância essa água, está na sua cintura? Nós vamos encontrar em todos os lugares pessoas que começam uma caminhada de fé, aonde a água realmente está no tornozelo. A gente vai fluindo, e a palavra de Deus está dizendo que essa água vai fluir do templo de Deus.
Então, quando você está aqui em comunhão com seus irmãos, quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está adorando ao Senhor, quando você está orando, você está adentrando no templo do Senhor, na presença do Senhor, e essa água começa a fluir. Mas muitas vezes a nossa caminhada de 10, 20, 30, 40 anos dentro da casa de Deus, a água não sai do tornozelo, porque a gente não quer se aventurar, a gente quer botar o pé firme. Sabe aqueles centros que a gente vê uma piscina grande de adulto e uma piscina de criança? Aí você vê às vezes aquela pessoa que fala assim, deixa eu ficar aqui na piscina de criança, que você bota o pé, a água fica aqui no teu joelho, você está segura, porque não tem como um adulto se afogar na piscina de criança. E aí você está firme aqui, bom, gente, eu estou refrescando, está muito calor, mas até o joelho está refrescando, já está bom para mim, já está bom para mim. E muitas vezes nós, servos de Deus, estamos dizendo diante da presença do Senhor, Deus está te convidando a caminhar em direção a Ele. Deus está te convidando a experimentar algo diferente, a viver o sobrenatural, a viver experiências diferentes, a viver segundo a dominação total, a fazer de Deus o seu Senhor da sua vida. Mas você fala, deixa Deus, está bom. Eu já estou salvo, os meus pés já estão aqui na igreja, mas eu também, tá bom aqui. Depende de você. Depende do quanto você quer viver no reino de Deus. Depende se você quer viver um evangelho teórico. Se você lê na palavra que um dia Deus abriu um mar para o povo passar, que um dia Deus derrubou muros somente com barulho. E você olha aquela história da palavra, da Bíblia e fala, linda história, que coisa maravilhosa. Mas isso era antigamente. Não, Ezequiel foi levado a viver uma experiência, uma visão para profetizar sobre as nossas vidas e dizer, mergulha na presença de Deus. Vive e entra nesse rio, aonde você vai ser dirigido, aonde você não vai ter mais domínio sobre cada passo que você tem que dar. Mas em compensação, você vai receber e vai viver algo completamente diferente. A água flui do templo, que é onde Deus está. Mas ela flui e ela inunda de acordo com cada um. Depende do quanto você se entrega, depende do quanto você busca, depende do quanto você confia. E aí eu gosto muito de fazer aquela pergunta que eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você. O quanto você tem se entregado para Deus. Se você fizer uma análise rápida, assim, olhar minha semana aqui, fecha o olho e pensa assim, minha semana, quanto tempo dessa semana você separou tempo com Deus? Eu não estou perguntando quanto domingo que você veio na igreja, é muito importante, mas não está contando agora. Eu não estou perguntando quando você está dirigindo e liga um louvor, é muito bom, mas não está contando agora. Eu não estou perguntando quando você está no meio do trabalho e pensa, ai Senhor, obrigado, ou então Senhor, me ajuda aqui. É muito importante, mas não está contando agora. Eu quero saber quanto tempo esta semana você parou tudo que você tinha para fazer. Você acordou de manhã, ou então no final da sua noite, antes de dormir, você foi para um lugar sozinho, se trancou lá na varanda, no quintal, no quarto, em qualquer lugar, abriu a sua Bíblia e se derramou na presença de Deus. Quanto tempo? Só essa semana. Olha, analisa aí. Deus nos criou para ter relacionamento. Imagina, ontem a gente estava aqui entre casais, eu 30 anos de casado, será que o meu relacionamento com o meu marido se sustentaria se eu só falasse com ele rapidamente quando eu estivesse passando, oi, tudo bem, bom dia, tal, passei e tal? Não, ontem a gente ficou aqui um olhando para o outro, eu fiquei olhando os olhos do meu marido, gente, eu falei, gente, teus olhos estão tão bonitos, olha aqui o relacionamento, o tempo, o que a gente coloca para Deus. E Deus muitas vezes está olhando para você e falou, para um pouco, eu quero falar com você. Sabe aquilo que você está precisando? Sabe aquela resposta? Se você abrir a palavra,
se você se derramar na minha presença, se você colocar disponível para me adorar, para louvar, para falar comigo, para deixar alguma coisa de lado, para ficar comigo, você vai receber exatamente a palavra que você precisa. Você vai receber exatamente a bênção que está te angustiando, que você precisa receber agora. Entregar-se diante de Deus e deixar que esse rio, dando passo, dando passo. Eu gosto muito de avaliar a minha vida todo ano, especialmente os anos quando passam, quando a gente faz aquela virada de ano e a gente coloca objetivos, e eu olho, eu tento olhar para aquele ano e falo, será que esse ano eu estou mais perto de Deus do que o ano passado? Porque muitas vezes a gente vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e vai continuando no mesmo relacionamento com Deus. E a gente até se orgulha. 30 anos que eu sou da igreja. Eu mesmo me batizei com 6 anos de idade. Uau, tem minha primeira Bíblia lá, gente, com 6 anos eu me batizei. Olha, eu sou uma crente espetacular. Muitas vezes aquele que tem 1 ano de convertido, 2 anos, está muito mais perto de Deus do que aquele que tem 30, 40. Porque a gente se acomoda e deixa a água correr só no pé. Deixa a água correr só no joelho. Interessante que tem um momento que a água chega e aqui diz, a palavra de Deus diz que você consegue só atravessar a nado. Esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Porque é o lugar que você não tem mais controle da sua vida. É o lugar que você tem que estar completamente dependente de Deus. E como é difícil, porque a nossa natureza quer controlar. Esse foi o nosso problema, esse foi o pecado original. A gente quer controlar, a gente não quer ser limitado. Tinha todas as árvores para comer. Eu quero aquela que eu não posso. Por que que eu não posso? E a gente está vivendo aquela geração do porquê que eu não posso. Por que eu tenho que obedecer regras? Meu corpo, minhas regras, é o que o mundo fala. Meu corpo, regras de Deus. Eu preciso cumprir os mandamentos, os princípios, eu preciso viver para a glória de Deus, porque Efésios 1 diz que eu nasci para viver na glória da graça de Deus. Eu não nasci para brilhar, como o mundo diz. Eu nasci para refletir a luz de Cristo. Então, quando você olha para mim, você precisa ver Cristo. E como que você vai ver Cristo na minha vida, se eu não passo meia hora, 1 hora por dia, aprendendo de Deus, ouvindo a voz de Deus, conversando com Deus, recebendo de Deus? Não vou ter o que dar, eu não vou ter o que oferecer. Eu vou refletir são as minhas vontades, o meu controle. Mas Deus hoje está te convidando a dar um passo a mais nesse rio, entrar nessa água e mergulhar e falar, Senhor, me leva, vai o controle, o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer que eu ande, o que o Senhor quer que eu priorize no meu dia a dia, me entregando na presença. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que existe sempre um condicionante, mas existe o prêmio. Os mandamentos são buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender, sararei a sua terra. Ele te oferece uma proposta com um prêmio certo. E a palavra de Deus é absoluta, o que diz ali é verdade. Não tem variante, não tem mérito, é pela graça, mas o princípio de um Deus que não mente. E aqui no texto, lá a partir do versículo 10 mais ou menos, ele vai dizer que aquele rio por onde a água flui, ela saneia a água salgada. Será que São José do Bar está precisando ser transformada por Jesus? Será que a sua vizinhança precisa conhecer Jesus? A palavra de Deus está dizendo que se você estiver mergulhando nesse rio, por onde o rio passar, a água do mar vai ser saneada. Os peixes vão ser de todas as espécies. Os frutos das árvores em volta vão frutificar. E talvez aquilo que você tanto necessita, aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto tem esperado, Deus está com aquela margem pronta para frutificar. Basta que você decida mergulhar
e passar e caminhar dentro desse rio. Eu acho lindo que aqui ele termina dizendo que todos os meses, que suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês produzirão. Qual é a árvore que produz todo mês, gente? Não tem a época do limão, a época da laranja, a época, né? Não. Mas quando você está com Deus, você produz sempre. Não tem tempo de seco, tem o tempo de produção, produção, produção. Então Deus está dizendo para cada um de nós aqui que há um lugar transbordante de bênçãos. A única coisa que você tem que fazer é caminhar e entrar dentro desse rio. Mas tem opção, porque ele diz aqui que os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Então depende de mim. Você quer ficar onde nesse rio? Lá na beirada, naquele charco, afundar o seu pé às vezes naquilo que está errado? Como é que eu vou viver esse rio? Como é que eu posso mergulhar nesse rio? Eu preciso me limpar. E eu preciso me limpar. E eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor nesse momento. Eu queria que você olhasse para dentro de você e primeiro percebesse aonde estão as águas do Senhor na sua vida. Será que essas águas estão caminhando? Você está caminhando só com água no joelho? Você está com medo de dar um passo a mais? Você está com medo de se colocar mais tempo na presença do Senhor? Você está com medo de aceitar aquele chamado para servir ao Senhor na igreja? Você está com medo de falar o evangelho lá no seu trabalho? Como é que eles vão pensar? Deus está te convidando a dar um passo a mais, a mergulhar nesse rio transbordante, a não mais caminhar pelos seus pés e deixar que Deus dirija a sua vida. Mas para isso você precisa se limpar. Colocar diante do Senhor, e eu te convido para colocar diante do Senhor agora, aquilo que tem te impedido de estar na presença do Senhor. Aquele mau hábito, aquela coisa que Deus tem falado, renuncia a essa amizade, renuncia a essa pessoa, sai desse caminho, para de sentar na roda dos escarnecedores, domina a tua língua. Deus está falando nesse lugar agora, e eu sei que Ele está falando com você aquilo que você precisa deixar. Aquilo que Deus tem te convidado, aquela madrugada que Deus fala com você e você não tem obedecido. Ele fala, faça isso, confia em mim, vem ficar perto de mim, coloca diante do Senhor, vai limpando isso no seu coração, vai fazendo um propósito com Deus agora nessa manhã. Não sai daqui sem que você tenha se encontrado nesse momento espiritual, sem ser desafiado na presença do Senhor e se colocar e dizer, Senhor, agora eu vou passar um tempo contigo todos os dias. Meu horário é de manhã, é de madrugada, é à tarde, é na hora do almoço, não importa. Mas faz um propósito pessoal e prático com Deus agora. Fala, Senhor, eu vou tirar meia hora, eu vou tirar 15 minutos, eu vou tirar 1 hora, mas eu vou ser fiel e vou te encontrar nesse lugar, nessa hora, todos os dias. Porque agora eu não quero mais água no tornozelo, eu não quero no joelho, eu quero na cintura, para daqui a pouco eu estar mergulhando na água poderosa que vai me levar na outra margem. E quando eu estiver mergulhando e nadando nos rios do Espírito, Ele vai me levar na outra margem, aonde as árvores frutificam todos os meses, aonde há abundância de peixes, aonde eu posso refletir, abençoar, cuidar e cumprir o propósito que Deus deixou para mim. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja, Senhor. Seja adorado, Senhor, seja adorado. Me ajuda a renunciar, Senhor amado. Me ajuda a obedecer, Deus. Me ajuda, meu Deus, a priorizar a tua presença na minha vida, Senhor. A te colocar em primeiro lugar, Senhor.
Não existe primeiro no plural, Senhor, é somente a Tua presença, Deus. Deus, eu quero, Senhor amado, acabar o meu dia e perceber que aquilo que eu coloquei mais tempo no meu dia é a Tua presença, Deus. Eu quero, meu Deus, ao final do dia fazer um balanço e perceber, Senhor amado, que eu fiquei mais tempo lendo a palavra do que vendo televisão, do que olhando o Instagram, ou que, Senhor amado, conversando com outra pessoa. Mas Senhor, eu designei o meu tempo, meu Deus, eu determinei, meu Deus amado, que a minha prioridade é a Tua presença, Senhor. Porque agora eu não quero mais, meu Deus, somente sentir um frescor da água nos meus pés. Eu quero mergulhar na Tua presença, eu quero viver o sobrenatural, Deus. Eu quero ter experiências que eu nem sonhei, meu Deus amado. Eu quero ter experiências, meu Deus, que eu nem me lembro de desejar, porque agora eu desejo a Tua presença. Porque agora o melhor lugar, a melhor alegria é quando eu acordo e saber, Senhor, eu vou correndo para Ti. Eu vou correndo para Ti. Porque eu quero viver diferente, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu quero, Senhor, colher as riquezas espirituais que Tu, Senhor, declarasse lá na palavra em Efésios, que estão disponíveis para a minha vida. As gloriosas riquezas, Senhor amado, que não são riquezas só materiais, Senhor, também são materiais, mas são espirituais, são emocionais, são conjugais. Deus, eu quero me cercar de pessoas para refletir a Tua luz. Eu quero levar vidas, meu Deus, ao céu. Eu quero falar com ardor da Tua salvação, meu Deus amado. É a nossa oração como igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.